A minha alma está cheia de paz, a minha alma está cheia de paz. Tenho gozo celeste, prazer em dizer, a minha alma está cheia de paz. Eu vou cantar no céu, eu vou cantar no céu, o hino da vitória, eu vou cantar no céu. A minha alma está cheia de paz, a minha alma está cheia de paz. Tenho gozo celeste, prazer em dizer, a minha alma está cheia de paz. Eu vou cantar no céu, eu vou cantar no céu, o hino da vitória, eu vou cantar no céu. A minha alma está cheia de paz, a minha alma está cheia de paz. Tenho gozo celeste, prazer em dizer, a minha alma está cheia de paz. Tu vai cantar no céu, tu vai cantar no céu, o hino da vitória, tu vai cantar no céu. A tua alma está cheia de paz, a tua alma está cheia de paz. Tu tens gozo celeste, prazer em dizer que a tua alma está cheia de paz. Amém? Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Já fizemos a oração da manhã, já consagramos o nosso copo d'água. Agora vamos estar meditando na palavra de Deus. Eu quero explicar para você. Eu quero deixar bem claro por que a gente usa água, né? Porque nós usamos a água aqui na igreja dos primogênitos. Porque nós usamos a água? Acontece o seguinte, a água, ela tem um mistério muito grande nela. Deus usou a água, através da água, através do batismo. Deus usa para poder fazer algo maravilhoso. Eu quero meditar contigo, que aqui em Marcos capítulo 1, verso 4, diz assim: apareceu João Batista no deserto pregando o batismo de arrependimento para a remissão de pecado. Batismo de arrependimento para a remissão de pecado. Por que Jesus foi lá receber o batismo de João? Por que Jesus teve que passar por esse batismo? Porque ele disse para João: deixa por agora, João, para que se cumpra toda a justiça, né? Então, aí Jesus vai lá e é batizado por João, em um batismo que é para arrependimento e perdão de pecado. Mas como? Porque Jesus não tinha pecado. Ele batizou para deixar como exemplo. Mas essa colocação é muito vaga, né? Não? Porque você deixa como exemplo, por exemplo, eu andando com a minha filha, né? Ou meu filho, eu tenho 2 filhas. Eu andando com elas, de repente, eu vi que uma pessoa deixou um dinheiro cair. Aí eu se o dinheiro estiver perto de mim, eu já cato o dinheiro, já chamo a pessoa e já devolvo o dinheiro perto da minha filha. Mas por que eu fiz isso? Por que eu fiz isso? A pessoa perdeu a achada de quem acha, não é? Mas a pessoa perdeu e eu não quero, o que eu não quero para a pessoa, para ela, eu não quero para mim. Coitada, ela perdeu o dinheiro, eu não quero perder o meu. Então eu espero que se eu perder o meu e alguém achar, me devolva. E assim, o que eu não quero para mim, né? Jesus falou, o que
o que vós quereis que os homens vos façam, fazei-lo vós também. Então é uma lei, né? É uma lei que Jesus estabeleceu. O que você quer que os outros vos façam, faça você também. Então eu já cato aquilo ali e já entrego para aquela pessoa. Mas como eu estava dizendo, mas eu não tinha obrigação nenhuma de devolver, de chamar a pessoa, pegar o dinheiro, ô pessoa, ô fulano, ô senhor, ô senhora, né? Ô jovem, aqui você deixou cair, ó. Aí, mas eu fiz isso perto da minha filha, só para deixar como exemplo para ela? Não foi só para deixar como exemplo, foi para deixar como exemplo, também para ela fazer e para ela também seguir o bom caminho, para ela seguir o bom caminho com um objetivo. Por exemplo, se uma pessoa me maltrata, perto da minha filha, eu não vou maltratar a pessoa de volta. Eu tenho que dar exemplo à minha filha, eu tenho que ser gentil e ser educado. Por quê? Porque se eu maltrato ele de volta, ela pode se levantar de lá e eu vou ter que fazer alguma coisa. Eu vou ter que matar a pessoa, ou a pessoa vai me agredir, ou eu vou ter que agredir a pessoa. Então, quer dizer, é melhor a gente ensinar a acalmar. Por que eu tenho que ensinar a minha filha a ser calma, a ser temperante? Por quê? Por quê? Porque se alguém maltratar ela e ela revidar, o que vai acontecer com ela? Pode acontecer algum mal, alguma coisa ruim com ela. Quer dizer que não é só para deixar como exemplo, é para ensinar e para guiar pelo bom caminho, para que algo mais aconteça na vida dela. Não é só para que ela não é só para que ela vê do jeito que eu fiz, eu não vou, essa pessoa me maltratou, eu não vou retribuir de volta, porque o meu pai aquele dia não retribuiu, ele me ensinou que não deve retribuir. Mas é só por isso? Não, ela tem que estar consciente também que se ela revidar, muita coisa ruim pode acontecer. Então muitas coisas ruins podem acontecer com a pessoa que revida, com a pessoa que faz o mal. Quer dizer, o exemplo não é só exemplo, o exemplo é ensinar e prever algo mais. Mas no caso de Jesus se batizou para deixar como exemplo, mas não é só, o exemplo não é só o exemplo, sempre o exemplo ele tem algo mais com ele. Então os irmãos me digam só, Jesus batizou para quê? Me diz aí, para quê? Digamos assim que Jesus batizou para deixar como exemplo, mas além do exemplo tem alguma coisa a mais. Qual é essa coisa a mais? Qual é essa coisa a mais do exemplo que Jesus batizou? Por que Jesus se batizou? Se ele não tinha pecado. Quer dizer que ele se batizou para nós batizar. Quando nós batiza, nós estamos livres do nosso pecado, estamos arrependidos e livres do nosso pecado. Mas Jesus não tinha pecado. Mas da mesma forma, se eu não revido o mal que uma pessoa me faz, pega a minha filha, eu não revido porque muita coisa ruim pode acontecer comigo, ou eu tenho que fazer com a pessoa. Então quer dizer, mas Jesus, se Jesus batizasse bem, se não batizasse amém, ele continuava sendo Jesus. Então, meus irmãos, veja bem. Mas então, vamos lá, tem mais pergunta, Paulo, em Romanos capítulo 6, ele disse aqui: de sorte que fomos sepultados, aqui, verso 3, ou não sabeis que todos que fomos batizados em Cristo, fomos batizados na sua morte? De sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo, para que, como Cristo ressuscitou dos mortos, pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida.
Porque se fomos plantados juntamente com ele na semelhança da sua morte, também seremos na da ressurreição. Sabendo isto, que o nosso velho homem foi com ele crucificado. Olha aí, meus irmãos, parece delírio. Aqui ele está dizendo que o nosso velho homem foi com ele crucificado, mas onde? Como? Onde eu fui crucificado com Cristo? Ele fala que eu fui sepultado com ele, mas como eu fui sepultado com ele? Ele fala, ou não sabeis vós, que todos quantos fomos batizados em Cristo, fomos batizados na sua morte? Quer dizer que a morte de Jesus foi um batismo para ele? Foi. A morte de Jesus foi um batismo para ele. Portanto, nós também vamos passar por esse batismo, vamos tomar esse cálice também. Então, meus irmãos, veja bem que existe um mistério aí. Como que é essa história? Porque se fomos plantados juntamente com ele na semelhança da sua morte, como que eu fui plantado? O que ele quer dizer? Ele está dizendo é sepultado. Porque se fomos sepultados com ele, mas como fomos sepultados? No verso 5 fala, porque se fomos plantados. No verso 4 fala, porque de sorte que fomos sepultados com ele. Mas como que eu fui sepultado com ele? Ele morreu lá, quase 2000 anos atrás. Como que eu fui sepultado com ele? Então, meus irmãos, observa bem que existe aí um mistério, falando coisa que não encaixa, não tem lógica. Não tem lógica Jesus ser batizado só para deixar como exemplo. Bastava ele mandar batizar, bastava ele dar ordem, e nós iríamos obedecer, não precisava dele descer as águas lá e ser batizado como João batizou. Então veja bem que existe mistério aí, coisa que não encaixa, coisa que não tem lógica. Mas eu nunca vi nenhum pregador, nenhum ensinador ensinar isso aí. O que acontece? O mistério está na água. O mistério está na água. Por quê? Jesus se foi batizado para que quando nós também fôssemos batizados aqui, algo pudesse acontecer. Alguém de vocês já viu falar na física quântica? A física quântica, ela visa se você trabalhar dois corpos, né, entrelaçar dois corpos, certo? Entrelaçar dois corpos. Quando você entrelaça aqueles corpos, tudo que aconteceu com um acontece com o outro. Os dois passam a ser um. Na física quântica, na física normal, hoje no estado normal, ninguém pode ocupar dois lugares ao mesmo tempo. Mas na física quântica, um átomo, um núcleo, ele pode ocupar dois lugares. Então, uma partícula, né, que me fugiu o nome direito agora, uma partícula, né, ela pode ocupar dois lugares. Na física quântica é a mesma, está lá, está cá. Então, quando há esse entrelaçamento, as duas passam a ser uma só. Então, Jesus foi batizado ali porque pela água que ele foi batizado ali, e pela água que você é batizado aqui hoje, Jesus foi batizado lá 2000 anos atrás, mas pela água que você desce na água hoje, então acontece esse entrelaçamento. Jesus usa a água, o ministério, né? Usa a água, o ministério de Cristo, o ministério de Deus, usa a água para poder fazer essa coisa mais maravilhosa que tem. O mistério está na água.
Claro que pelo poder de Deus, mas Deus usa a água para fazer esse entrelaçamento nosso com Ele. Através da água, Jesus, nós tornamos um com Cristo. Cristo é um com o Pai. Então, quando acontece isso aí, Ele usando a água, pela água, nós estamos entrelaçados a Ele, somos um com Ele. Então, por isso que Ele falou lá no princípio, façamos o homem a nossa imagem conforme a nossa semelhança. Ele já estava prevendo o batismo aqui. Porque quando nós nos tornarmos um com Ele, você vai fazer o que Ele quer que você faça e eu vou fazer o que Ele quer que eu faça. Nós seremos um só, entre eu e Ele seremos um só, através da física quântica existente no entrelaçamento dos corpos pela água. Por isso, eu sou batizado agora, mas eu me torno um com Ele, por isso aí, como Ele foi batizado lá, então agora eu posso falar, eu fui batizado lá, como Ele foi crucificado, eu posso falar lá, eu fui crucificado porque eu me tornei um com Ele. Está vendo, irmãos, que maravilha? Está vendo que milagre? Isso é o maior milagre existente. Então, Deus usando a água para poder nos ligar a Ele. O grande mistério, eu quero falar que, claro que eu quero destacar, eu estou usando esse texto para falar da água, mas tem muitas coisas para falar no texto, no assunto. Então, esse entrelaçamento quântico, essa ligação faz nós tornar um com Ele. E aí tudo o passado dele é meu também. O que aconteceu com ele há 2000 anos atrás aconteceu com ele, mas aí eu tomo posse disso também. Tá vendo, irmãos, que maravilha? Então eu tomo posse da vida dele, por isso Paulo falou, fomos sepultados com ele pelo batismo. Entendeu? No verso 3 do capítulo 6. Ou não sabeis que todos quantos fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte? Quer dizer, tudo que aconteceu com ele passou a... Vamos dizer que aconteceu comigo também. Eu posso dizer, eu fui crucificado com Ele. Eu estava lá, porque eu fui me enxertei nele. E isso aconteceu também em relação de Jesus com o Pai. Depois que Jesus ressuscitou, Jesus em Apocalipse capítulo 1, Jesus apareceu aos apóstolos e disse isso aqui, ó. Olha o que Jesus falou, quando João lá na ilha de Pátimo, quando Jesus apareceu lá para João na ilha de Pátimo, ele diz assim, no verso 8, eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim, diz o Senhor que era e que há de vir o Todo-Poderoso. Jesus se tornou agora o Todo-Poderoso? Para provar que é Ele, olha só, ele vai dizer mais coisas aqui. Eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim, o que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Olha só aqui o que ele disse, olha só o que ele disse, no verso 17, lá no final do verso 17, João disse, e eu, quando vi, caí aos seus pés como morto, e ele pôs sobre mim a sua destra, dizendo-me, não temas, eu sou o primeiro e o último, o que vive fui morto, mas eis que vivo para sempre. Olha só,
Eu sou o primeiro e o último. No verso 8 ele diz: eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim, o que é, o que era, o que há de vir, o todo-poderoso. E depois ele diz: não temas, eu sou o primeiro e o último, o que vive e fui morto, mas eis que vivo para todo sempre. Mas Jesus é que está falando isso aqui. É Jesus que está falando aquilo ali. Eu sou o primeiro e o último, o que vive e fui morto, mas eis que vivo para sempre. Olha só. Então, como que Jesus está falando como Deus? Jesus está falando como se fosse Deus, como se fosse o próprio Deus, né? Então, veja bem, ele tomou a posição de Deus, mas ele era homem, ele era filho de Maria, nasceu aqui, ele teve vida, foi morto, ele mesmo diz que eu estou vivo e fui morto. Veja bem como que é interessante você saber que, mas vem cá, Jesus, ele já existia antes? Não, o que existia antes era o verbo se fez carne, habitou entre nós, e aí depois ele se tornou Deus. Daí ele voltou para Deus, mas agora ele voltou como Jesus. Ele não voltou como verbo, ele não voltou a ser o verbo. Ele voltou para lá como Jesus mesmo. Ele continua sendo agora. Agora ele tem o corpo. Antes ele só o verbo, ele não tinha corpo. Agora ele voltou para. Aí ele veio aqui, nasceu, se fez carne, adquiriu o corpo aqui, e agora ele foi lá, e ele disse, ele prometeu dizendo assim: eis que vereis o Filho do Homem vindo nas nuvens com poder e muita glória. Então veja bem, como que se explica isso aí? Como se explica? Como explicar agora ele dizer... Então, explica-se da mesma forma que nos explicamos que nós também tomamos a eternidade de Cristo. Nós também, assim como nós entramos na eternidade de Cristo, fomos sepultados com Ele pelo batismo, agora se tornamos um só com Ele, Ele se tornou um só com o Pai também. Então Ele se tornou um só, nós se tornamos um só com Ele, Ele se tornou um só com o Pai, e todos nós se tornamos um só com Deus. Jesus, esse é o objetivo, por isso está escrito que nós vamos ter o nome de Deus, nós vamos receber a coroa de Deus, nós vamos sentar no trono de Deus e vamos reinar com Ele. Nós não vamos estar lá adorando Jesus, não. Lá na glória nós não vamos adorar Jesus. Lá na glória nós vamos ser adorados também, como Jesus é, nós seremos. 1 João capítulo 3, verso 2, sabemos que seremos semelhante a Ele. Seremos semelhante a Ele. Então, e quem vai servir Jesus lá na eternidade é os 144 mil, não é a igreja. E os 144 mil vai ser escolhido durante a grande tribulação. Durante a grande tribulação vai ser escolhido os que vão servir a Jesus, os 144 mil, 12 mil de cada tribo de Israel. Das 12 tribos de Israel, 12 vezes 12, 144. 12 mil de cada tribo, das 12 tribos vai dar 144 mil. Então assim também, eu creio que nós também teremos os nossos 144 mil. Porque nós estamos adquirindo a primogenitura de Cristo, vamos ter o mesmo privilégio de Cristo. Por isso o nome da igreja, o verdadeiro nome da igreja é a Igreja dos Primogênitos. Irmãos, os irmãos estão analisando bem como é profundo, como é o assunto da água. Tudo começa com a água. Tudo se realiza por meio da água. Tudo isso se realiza por meio da água. Essa unificação nossa com Cristo foi por meio da água.
Jesus veio e foi batizado também, ele também passou pelo processo da água. E nós agora, pelo processo da água, nós também vamos adquirir também essa semelhança com ele. Vamos estar nele, ligado nele. Aqui agora nós já tomamos posse da sua morte, já tomamos posse da sua vida. Agora não somos mais nós que vivemos, mas ele vive em nós. Por isso eu estou aqui fazendo este trabalho. E tem muitos fazendo o mesmo, procurando fazer o mesmo trabalho por aí, imitando. Ou muitos não têm a mesma sensibilidade para poder fazer a obra de Deus conforme tem que fazer. Nesta manhã, neste momento, eu estou gravando esse vídeo para explicar o assunto da água. Então, quando eu peço para você pegar o seu copo d'água e colocar aí, nós orar por você, e nós orar e esse copo d'água ser consagrado, quando eu peço, não estou inventando nada novo. A Igreja Católica usa água benta, nós usamos água consagrada, mas usamos a água. A água é coisa interessante. Então, meus irmãos, meus amigos, mais uma vez, Senhor, mais uma vez nós falamos aqui da palavra de Deus, e explicamos, deixamos bem claro o assunto da água, e através desse assunto, falamos de muitos assuntos, sobre a nossa união com Ele, sobre a nossa vida eterna com Ele. Então eu espero que você tenha recebido, tenha entendido bem essa palavra, porque ela é interessante, ela é necessária mesmo para a nossa vida. E agora eu louvo a Deus, eu agradeço a Deus porque você assistiu esse vídeo até aqui. Eu louvo a Deus pela sua vida e peço a você que compartilhe, que divulgue esse vídeo, o mistério da água na vida do cristão. Amém? Que Deus te abençoe e te guarde, em nome de Jesus. A minha alma está cheia de paz, a minha alma está cheia de paz. Tenho gozo celeste, prazer em dizer, a minha alma está cheia de paz. Eu vou cantar no céu, eu vou cantar no céu, o hino da vitória tu vai cantar no céu.